Olá, estamos ao vivo. Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos a essa live, a primeira live da série sobre os 20 anos do Estatuto da Cidade, uma realização dos perfis Pensar a Cidade, comigo, Bruna Fernanda Subtits, e PGM Ambiental, com a Sinara de Araújo Vila e com a Vanesca Buzelato Prestes. Hoje nós vamos conversar, a primeira live dessa série, a gente vai falar sobre balanço, avanços e necessidades desses 20 anos do Estatuto da Cidade. Participam conosco, então, a Vanesca Buzelato Prestes, entra como painelista também, e a doutora Daniela Campos Libório. Já vou aqui aceitar a entrada da Sinara, que conduz comigo essa live. Logo ela está ingressando, então, a quem está chegando agora, boa tarde novamente, a gente vai falar sobre os 20 anos do Estatuto da Cidade, nessa série de lives que segue até o fim do ano. Olá, Sinara, boa Olá, tarde. boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Estamos aguardando ainda a entrada da Daniela e da Vanesca. Enquanto isso, vamos apresentando um pouco aqui do que a gente vai falar nessa série, que vai seguir agora de julho, que é o mês de aniversário do Estatuto da Cidade, completa 20 anos, até dezembro. A gente vai seguir até o fim do ano falando sobre diversos temas dessa lei, por muitos já conhecida, né, que é o Estatuto da Cidade, a lei número 10.257 de 2001. A gente sabe que a política urbana, ela nasce muito antes disso, aqui no Brasil, né, ela tem um período de construção anterior até a Constituição de 1988, Constituição Federal, e que ganhou naquele ano, nessa Constituição, na Constituição vigente, um capítulo próprio, né, o capítulo urbano, e o Estatuto da Cidade ele vem para regulamentar o que está previsto, né, nesse capítulo da Constituição Federal. Então, o que a gente vai tratar aqui nesse período é esses 20 anos que passaram, fazer uma análise, entender o que mudou nessa live de hoje especificamente, né? O que a gente pode considerar que deu certo, que foram avanços positivos, e também as necessidades, o que ainda não foi implementado ou que pode ser melhor tratado. Vamos ver, não sei aqui se já solicitaram a entrada a Vanesca e a Daniela. Sinara, fique à vontade aí para fazer suas considerações iniciais. Eu quero agradecer, Bruna, por esse projeto junto, Pensar a Cidade com PGM Ambiental, e dizer que é uma honra para mim estar aqui, ouvindo duas advogadas que são uma advogada pública, outra advogada privada, e que tem todo esse know-how e essa vivência de Estatuto da Cidade. Então é uma honra para mim estar aqui com elas, aprendendo. Eu gostaria de destacar que a doutora Daniela Campos Libório é advogada, presidente da Comissão Especial de Direito Urbanístico do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, foi presidente do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico entre 2013 e 2017, é mestre e doutora em Direito Urbanístico Ambiental pela PUC São Paulo, onde é professora, é especialista em políticas ambientais pela Universidade Castilla-La Mancha, Universidade Castilla-La Mancha, e pós-doutora em gestão de águas para consumo humano pela Universidade de Sevilha, ambas na Espanha. É uma honra tê-la aqui, doutora Daniela. E eu já aproveito, Bruna, e apresento a minha colega de procuradoria, colega de Por PGM favor. Ambiental, que muito me honra, mestre pela PUC, doutora Vanesca Pucelato Prestes, é doutora pela Universidade del Salento, na Itália, é professora de Direito Ambiental, Urbanístico e Municipal, atuou por mais de 30 anos na Procuradoria do Município de Porto Alegre, foi coordenadora geral do projeto Direito e Mudanças Climáticas nos países amazônicos, projeto esse desenvolvido pelo Instituto O Direito por um Planeta Verde, em parceria com a Embaixada Britânica, de 2009 a 2011. E a coordenadora científica da Revista Brasileira de Direito Municipal, da Editora Fórum. Muito obrigada por estarem aqui conosco e celebrarem os 20 anos de Estatuto da Cidade. Certo, a gente avisa quem está acompanhando, né, deixando na live, pode deixar perguntas, comentários, já estão vindo aí os cumprimentos, as nossas convidadas de hoje, fiquem à vontade. E eu vou passar inicialmente aqui, né, para as convidadas. Hoje a doutora Vanesca
embora faça parte do projeto, hoje ela vem como uma das painelistas para conversar conosco, passar a sua visão do Estatuto da Cidade. Passo primeiro, então, para a doutora Daniela, que faça suas considerações iniciais, fique à vontade, e aí, como a gente, né, tentou passar essa mensagem nos últimos dias, aqui é para ser uma conversa, a gente vai trocar ideias, trocar impressões, então fiquem à vontade para mandar perguntas, a gente vai introduzindo ela ao longo das falas. Por favor, doutora Daniela. Obrigada. Estão me ouvindo bem? Está tudo certo? Tudo Porque ótimo. é sempre um desafio, né, essas atividades lives. Bom, muito obrigada por me convidar para essa excelente iniciativa de vocês. Me sinto mais honrada ainda de estar aqui ao lado da queridíssima Vanesca, que sempre que podemos estamos juntas, né, nem que seja assim nesse formato. Grandes afinidades. E também gostaria de fazer uma consideração a respeito de ser um painel que só tem mulheres. E apesar de nós também avançarmos um pouco na discussão do recorte de gênero dentro da discussão das cidades, aqui é só uma feliz coincidência, né? Porque, de toda forma, esse não é um assunto só de mulheres, né? Esse é um assunto de todo mundo, de todas as idades, de todas as constituições, de todas as possibilidades. Então, assim, só para fazer essa observação, que apesar de estarmos aqui entre mulheres, este não é um assunto só nosso, é um assunto também nosso, né? Mas é de todos. A cidade foi construída historicamente por homens, né, que são sempre os líderes, foram sempre os líderes dos nossos governos, não só brasileiros, mas historicamente, e não passava no olhar deles perceber a cidade como uma cidade de múltiplas necessidades e interesses. Então, o Estatuto da Cidade, para fazer uma primeiríssima fala, é uma lei que eu tenho todo o apreço e admiração. Não existe lei perfeita, porque a lei ela vai se moldando às épocas na qual ela se reflete, né, na qual ela é criada e para a qual ela se presta, mas ela é, sem dúvida alguma, o nosso grande referencial. E o artigo 2º das diretrizes cabe sim ali, não só como um verdadeiro tratado de direito à cidade, mas um convite a todos os segmentos sociais para refletir e participar. E, finalmente, para passar a palavra para me ouvir a querida Vanesca aí, é dizer que não só a cidade é de todos e que devemos todos participar, mas que o Estado tem que finalmente, e por favor e pelo amor de Deus, assumir sua função de gestor, né? E não só de interventor, não só correr atrás, né, do leite derramado, como se diz, não é, no ditado popular. Esperamos e clamamos que o Estado assuma sua função de gestão e que possa ouvir a sociedade e tentar equilibrar nosso modo de viver. E o Estatuto traz tudo isso que pode ser feito, não é? É isso, como fala inicial e provocativo. Vanesca, fique à vontade. Tá bom. Então, primeiro, a minha alegria de estar participando desse projeto com a Bruna e com a Sinara. Esses 20 anos são toda uma trajetória, eu estava lá desde os anos 90, desde os primeiros eventos, e ver essas carinhas novas se agregarem ao longo do tempo e com tanta qualidade é uma imensa alegria. Né? E é sinal de que as sementinhas ficam. Né? Então, para mim, é uma enorme satisfação poder trabalhar nesse projeto e estar aqui hoje com a Daniela, fazendo esse balanço, refletindo sobre esse início no mês que o Estatuto foi publicado. Né? O Estatuto ele foi resultado de um intenso processo de discussão política. E ele, a meu ver, ele estabeleceu um marco importante dentro do nosso Estado democrático de direito, que ainda é tão jovem. Né? Que a gente olha e reclama e tem aquela... e se lamenta de muitas situações, mas a gente precisa se dar conta que, na perspectiva histórica, 20 anos é pouco para olhar, e inclusive para fazer avaliação das questões mais a longo prazo. Né? Sobretudo numa democracia jovem como a nossa.
Eu vejo, assim, o Estatuto, e já gosto muito dessas provocações, como disse a Daniela, a gente tem enormes afinidades, né? Mas ela sempre traz provocações super contemporâneas à frente do tempo em muitos aspectos. Essa questão da pauta da cidade para as mulheres não era uma pauta lá atrás, nos anos 90, né? Não era... E eu acho que essa pauta da cidade para as mulheres, das cidades inclusivas, da diversidade, elas vieram se construindo, ela veio se construindo a partir daquela perspectiva que o Bob nos traz. Quanto mais direitos se afirmam, mais direitos surgem. E isso só é possível porque esses direitos existem, né? Então, enquanto eles existirem, para mim, um dos grandes legados aí desses 20 anos do Estatuto da Cidade é separar o que é direito e o que não é direito. Né? Hoje a gente não discute mais, olha, a regularização fundiária não é direito. Não, isso está afirmado. Urbano-ambiental, sustentabilidade, né? A acessibilidade, enfim, claro que falta um avançar muito mais. Mas essa afirmação, sobretudo no momento em que a gente tem tanta fragilidade institucional, ela marca e a gente precisa sustentar. Se a geração daquele período dos anos 90 foi de implementar, a responsabilidade era pela implementação, pela criação dos instrumentos, por dar vida a tudo aquilo, a nossa geração, o momento atual é um momento de se dar conta disso e segurar essas conquistas, que são conquistas decorrentes daquele período histórico, a meu ver. Né? Então, falta muita coisa? Falta. Né? Mas nós não podemos deixar esse legado que já foi construído. E a sociedade é assim. Não é algo bom ou ruim. Né? Às vezes a gente tem essa sensação, é bom ou é ruim. Não, ela é o produto daquele momento. Né? Até já... Oi, perdão. Eu ia só imagina. trazer a provocação que surgiu aqui já do Alex Cardoso, nosso amigo aqui de Porto Alegre. Cidades refletem as nossas lutas, mas a participação ainda é baixa. Vocês avaliam isso? É uma percepção que a gente pode ter e uma necessidade de avançar ainda em relação à relação que a gente tem com a cidade, com essa formação das políticas públicas? Olha, eu vou na contramão dessas falas. Eu sou, na verdade, uma persistente e uma otimista de plantão. Eu estou há 30 anos nessa área, né? Então já dá para ver alguns processos acontecerem no país. E veja, eu defendi a minha tese de doutorado em 2001, meio ambiente urbano e qualidade de vida. Eu quase fui reprovada, porque esse não era um assunto jurídico. E teve que ter muito a mão do meu orientador Alice para segurar a situação. Foi a primeira tese de direito urbanístico do país. E eu quase fui reprovada, porque a banca ali estava assim, incrédula, que eu estava querendo tratar desse assunto dentro do direito. Né? E a extração que eu fazia era do texto constitucional. Ligar o 182 com 225 foi quase uma heresia. Né? E se a gente for pensar também depois do Estatuto da Cidade, os prefeitos, há 20 anos atrás, sequer falavam em planejamento de nada, ninguém planejava nada. O prefeito acordava com uma bela ideia, né? Quem está na administração pública sabe disso, municipal. O prefeito chegava com uma ideia, o corpo técnico já ficava de cabelo em pé. Meu Deus do céu, ele acordou com uma belíssima ideia. Entendeu? E aí todos os descalabros aconteciam. Então, eu vejo grandes avanços. Primeiro, como a própria Vanessa acabou de dizer, é um assunto que já está consolidado como jurídico. Falar de meio ambiente urbano, falar de qualidade de vida, falar de planejamento. Antes, planejamento não era assunto jurídico. Então, hoje, nós temos tipologias de planos urbanísticos, nós temos gestão democrática da cidade, não é? Nenhum prefeito questiona a necessidade de ter plano diretor. Então, o que acontece? Né? Como, mais uma vez, na fala da Vanessa, é que se abriu essa porta e a sociedade civil brasileira, a gente precisa parar de ter baixa autoestima. Ela se organiza com uma velocidade que raramente se vê nos outros países. Entendeu? Então, assim, nós temos uma capacidade de organização da sociedade civil que é um negócio maravilhoso.
Então, hoje se clama, se peita e se coloca na mesa, não é, os diversos segmentos sociais e a gestão democrática da cidade, por exemplo, com audiências, consultas, etc., e queremos qualidade na prestação de serviço. Quem está fazendo ouvidos mouros é o poder público e aqueles que sempre ganharam, né? Porque a cidade ela é palco de que situação? Um ganha e todos perdem. Essa dinâmica de um ganhou e todos perderam, né? Que é um pouco a questão da dinâmica da construção das nossas cidades, ela não cabe mais. Só que quem sempre ganhou não está se conformando e estão apelando. Então, claro, a sociedade está muito incomodada, porque entendeu e percebeu e se organiza e reclama com todo o direito e pauta, incomoda, e chatos são aqueles que ainda persistem no modelo anterior, que já não deveria ter existido, né? Então, eu sou uma otimista, eu vejo que assim, nós demos saltos incríveis nesses 20 anos, né, porque isso foi colocado no colo da gestão pública, dos técnicos, não é, dos tribunais, dos cursos, não é? E é claro que nós temos, como a Vanessa falou, muito para avançar. Nós já demos grandes saltos. É a minha visão nesse sentido, né? Eu vou na contramão da história. A Vanessa tem essa mesma percepção e aviso quem está entrando agora que pode mandar perguntas aqui pelo chat, pelo comentário que a gente vai introduzindo aí ao longo das falas. É um gato miando aqui. Eu também acho que a gente avançou muito nesses anos, mas a gente está no Brasil num particular momento de desânimo. E isso é evidente, por isso que eu entendo muito a fala do Alex, né? Claro. A gente veio num processo muito crescente, com a estruturação das políticas públicas, com o Ministério das Cidades, no âmbito dos municípios, e houve um rompimento disso tudo, né, com a desconstituição de uma série de coisas. Então, essa fala do Alex, ela traduz isso, uma espécie de desânimo frente à situação que a gente vive atualmente, que é catastrófica. Né, com o período de pandemia, com as cidades, com todos esses reflexos que a gente tem. Agora, eu também enxergo muito da fala da Daniela no sentido que nós precisamos manter isso, quer dizer, e o que se manteve das conquistas desse período? Aquelas mais institucionalizadas, aquelas mais difíceis de desconstituir. Então, a ideia de procedimento, aquilo que a Daniela colocava, quer dizer, eu também sou, como na apresentação, eu sou procuradora desde os anos 90. Quando eu comecei a trabalhar esses temas, eram temas que era bem isso, quer dizer, isso não é direito, né? Isso tá à margem, tá fora do direito. Hoje as administrações públicas se estruturaram, a gente tem nas procuradorias, por exemplo, as procuradorias especializadas para tratar esses temas. Né? Por quê? Porque as matérias foram afirmadas. Né? Então, uma coisa que eu enxergo hoje que eu não enxergava lá atrás é a diferença da função do direito e da questão da luta política. Né? A luta política faz avançar coisas, o direito protege determinadas conquistas, mas ele não vai resolver a luta política. Né? Eu acho que lá atrás muita gente se acomodou com as conquistas do estatuto, com as questões todas colocadas, né? Mas precisa seguir ainda com essas funções bem definidas. Né? E sobre a participação popular, é uma coisa que eu tenho refletido bastante, porque o que aconteceu? Quando a gente falava em participação popular lá nos anos 90, era para incluir os excluídos, né? Era para tratar as pautas que estavam fora da administração, fora do direito. Né? Eram as pautas da regularização fundiária, as pautas dos catadores, né? As pautas dos excluídos ambientais que foram depois discutidos, quer dizer, as pautas com quem trabalhava com acessibilidade, fora da normalidade daquela cidade modernista que tinha todos os seus marcos. Era isso que se esperava. Né, da gestão democrática, da participação popular. Só que quando a gente fala em participação popular, a gente tem um todo, inclusive o mercado, né, inclusive os setores ativos. Não é uma pauta exclusiva da esquerda ou dos setores excluídos.
né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que se dar conta, que isso não é bom, não é ruim. É uma possibilidade de participação na administração pública que abre os seus espaços, e cada vez mais, né? Então, eu quero até pegar um gancho nisso depois, de não ser uma pauta, né? Desculpa te interromper, Vanesca, mas acho que isso é importante a gente pontuar, porque não ser uma pauta exclusiva da esquerda é importante, porque muitas vezes é apontada por governos mais à direita como algo que não é necessário porque não é do seu campo político. A gente não vê isso em outros países, pelo menos os países que eu acompanho na Europa, alguma coisa nos Estados Unidos, né, dependendo da região também, tem isso como uma marca de transparência. Da abertura, né, da gestão, da consolidação dessas políticas, porque a gente sabe que quanto mais participativa e aceita, incorporado pela população, mais fácil de que aquilo seja, de fato, implementado, sustentado a longo prazo, né? É uma percepção que aqui parece que não se tem. Eu gostaria de ouvir de você se essa percepção é real, se a gente tem como dialogar com esse espectro político à direita e não à esquerda, de manutenção da participação, né, na gestão pública e especialmente na gestão da cidade. Na minha experiência profissional, eu já atuei e atuo com inúmeros segmentos, né, também, desde o mercado, poder público, estadual, municipal, associação de bairros, movimentos populares, eu tenho uma gama aí de situações. O que eu percebi com relação à questão da gestão democrática, né, pegando toda essa fala importantíssima da Vanesca, de dizer, olha, isso não é pauta de um lado, né, primeiro que isso está constituído no padrão do Estado democrático brasileiro. O padrão democrático estruturado pela Constituição é um modelo ampliativo, ou seja, as formas democráticas não são só aquelas que estão descritas na Constituição Federal. Não é um modelo taxativo, né? Ele é um modelo exemplificativo, é dali para mais, né? E o que acontece com o Estatuto da Cidade? O Estatuto da Cidade, eu costumo dizer isso, e estou aberta a vocês me atualizarem se eu estiver errada, eu acho que é a lei mais democrática que existe no país, porque ela traz a democracia direta, que na Constituição está só para o Poder Legislativo, iniciativa de projeto de lei, referendo, plebiscito, ela traz a democracia direta para dentro do Executivo, com iniciativa de projeto e plano, né? Com iniciativa de poder deflagrar o processo de política urbana. E aí, eu acho que quando esse cenário de começar a abrir, como a Vanesca falou 20 anos atrás, que começa a trazer, não é? Ou os excluídos, ou outros segmentos, eu acho que aqueles lá que sempre estiveram naqueles lugares muito confortáveis e acomodados, se deram conta que isto podia ser um caminho sem volta para eles. E aí, o que a gente começa a ver? Na primeira leva de plano diretor que teve pós-estatuto, na década de 2000, eles tiveram muita participação popular, de regra geral, porque também tinha Ministério das Cidades, capacitação de consultores, havia um esforço nacional para implementar o plano diretor e fazer os gestores todos entenderem do que se tratava. Então houve, assim, realmente uma mobilização que durou anos para essa situação. Quando vem, então, 10 anos depois, para o advento da revisão desses planos diretores, essa estrutura já não estava mais aí, que é o que a Vanesca está falando, que começou a se ruir. Mas começou a ruir há anos atrás, e agora, é claro, já que não estava bem, aí é que estão tentando enterrar de vez. Mas o que acontece? Nessas revisões, percebeu-se que a gestão democrática era o elemento-chave da decisão política. Porque a população tem que fazer parte do ato decisório político, né? É por ali que vai, com consulta vinculada, com audiência pública feita adequadamente, com debates estruturantes, com comissões, com conselhos, com conferências e tal, que tudo houve na década anterior. E aí começou a ter um processo de gestão democrática meramente formal. Então, o que nós temos assistido, pelo menos o que eu tenho visto, é uma tentativa muito forte de diversos lugares do país na revisão de plano diretor, ter aspectos meramente formais de gestão democrática. E aí quem quer participar de verdade está se sentindo frustrado, porque está lá a consulta, mas ela não está absorvendo mesmo os debates. Parece que quantitativamente está sendo listado não sei quantas reuniões, mas elas não estão permeabilizando a vontade popular.
Então, nós estamos num momento realmente de tensão e de estresse, em que a gestão democrática, que é um elemento muito estratégico, né, de todo esse processo, desde o texto constitucional, o Estatuto da Cidade, vai chegar em todos os momentos, ele está sendo, né, na verdade, ele está dissonante com aquilo que o fundamenta verdadeiramente. Então, está com revestimentos outros. É a percepção que eu tenho tido desse momento. Eu gostaria muito também de ouvir. Eu gostaria muito de ouvir a opinião de quem acompanhou a implementação do Estatuto há 20 anos, da dificuldade, e daí eu falo Daniela e Vanesca, né? Embora as duas sejam doutoras, né? Eu tiro o doutor para me aproximar e perguntar qual a observação de vocês nessa necessidade da legislação, ela está em constante implementação. Mesmo porque, assim, a vida, ela muda, né? As organizações mudam. Atualmente, eu não consigo imaginar um plano diretor sendo feito sem dados. E hoje se sabe que o levantamento de dados é muito importante para a construção do plano diretor. E eu fico com dificuldade de entender como se fazia antes, sem um georreferenciamento, sem o levantamento de dados profundos, sem uma carga de conteúdo, de dados. O planejamento era feito como sem dados, né? Então, hoje que nós temos a informática, que nós temos a tecnologia a favor do conhecimento da cidade através de georreferenciamento, de outras tecnologias que nos fazem ter mais conhecimento sobre a cidade. Como vocês enxergam essa alteração, assim? A implementação há 20 anos do Estatuto foi uma coisa, mas agora ele precisa continuar, né? Eu queria saber a opinião de vocês, como olhar o Estatuto nos olhos de hoje. Eu queria, só antes de entrar nesse tema, eu só queria resgatar um pouquinho a conversa anterior, e esse tema é exatamente um gancho para a gente perceber algumas coisas, né? Primeiro, para mim, assim, ó, a questão da participação, a pergunta da Bruna, ela está diretamente relacionada com a questão da democracia. Né? A questão, tu pode ser uma pessoa, tu pode ter ideias de direita, conservadoras, mas ser democrático, né? Ter a essência. Então, ou tu tem, no período autoritário, o processo de planejamento não fazia esse tipo de debate, não tinha obrigações com publicidade, não tinha obrigações com a moralidade administrativa. Então, eu acho que a gente precisa separar os conceitos, né? A mesma coisa ocorre com a questão da função social da propriedade. No Brasil, parece que a função social da propriedade é uma coisa socialista, quando, na verdade, ela é um realinhamento das forças liberais. O que é a funcionalização? É atribuir função, é uma qualificação da propriedade. Ponto. Né? Então, às vezes, eu acho que nesse nosso tempo, pelas diversas confusões que a gente passa no Brasil, pelos diversos discursos digamos assim, sem base, que são só... A gente vive um momento muito assim da tentativa do discurso distorcer fatos, né? Esconder. Tu cria realidades, né? É o que a gente lia, né? no Wars, né? Porque tu traduz realidades, tu transforma realidades a partir da tua percepção. Mas, na verdade, isso tudo tem um sistema, tem uma base, né? Quer dizer, quando tu está trabalhando a funcionalização, a qualificação daquela propriedade, tu está trabalhando a propriedade liberal dentro de um Estado liberal, dentro de um Estado socialista. Então, a gente veio, em vários momentos, com discursos que reforçavam determinadas coisas e com expectativas também, né? Com expectativas que a lei, daquela forma, pudesse transformar a realidade. Quando, na verdade, a transformação da realidade ela é uma parte que se dá em meio ao processo, né? Então, isso é uma outra coisa que hoje também eu percebo, eu não percebia lá atrás. O que aconteceu conosco? Para determinadas pautas serem introduzidas, se abriam mão de outras.
né? Porque a gente ia, né, naquela pauta. Temos que introduzir a regularização fundiária nos planos diretores. Daí a gente não discutia plano regulador, né? Ou a gente não atribuía regime urbanístico nas áreas de zonas especiais de interesse social. Então, sempre ficava capenga, as coisas precisam andar de um modo mais conforme. O modelo de planejamento, Sinara, no sistema anterior, ele tinha dados, talvez até mais dados do que o desenvolvimento dos anos 2000. Eram outras bases, né? Não era georreferenciado, mas a gente tinha os cadastros, a gente tinha toda a formulação, tinha as fotos aéreas dos anos 80 que foram importantíssimas. Então tinha uma forma de desenvolvimento. O que aconteceu quando veio agora todo esse período de movimento tecnológico, de possibilidades e tudo? Nós temos muitas ferramentas que seguem não dialogando entre si. Ao longo desses meus 30 anos, eu tive muita oportunidade de atuar em muitos municípios e tal. E é impressionante quando muitas vezes tu tem, para o cadastro multifinalitário, ele não, a mesma base não vai servir para regularização fundiária, porque a escala é diferente. A gente não tem uma base cartográfica que vá para tudo. Agora eu estou participando de alguns projetos no interior do Rio Grande do Sul, é exatamente isso, quer dizer, custos, muito gasto, muita energia gasta, que serviu para determinadas coisas, não serviu para outras, né? Então, a gente precisa andar mais nesse discurso. O que, para mim, muda substancialmente no processo de planejamento hoje, do anterior à Constituição, é que as funções sociais da cidade estão diferentes. No período anterior, a gente trabalhava o uso do solo físico-territorial. Agora não. Eu já conheço as complexidades da cidade. A Constituição protege outras coisas. Portanto, eu tenho que saber do subsolo, do espaço aéreo, do tipo de árvore que tem, né, do corredor de fauna, dos efeitos das mudanças climáticas, do patrimônio histórico, cultural, do patrimônio, do que nós vamos proteger no ambiente, no patrimônio imaterial. Quer dizer, há outros direitos protegidos que criam um grau de complexidade para ser trabalhado no âmbito dos planos diretores, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio que os meios tecnológicos podem ajudar, desde que a gente trabalhe de uma forma sistematizada e a partir da mesma base. A mesma base que eu digo assim, dos mesmos princípios informadores, aquela coisa, quer dizer, eu parto da onde? Eu parto da ideia de proteger todos esses direitos que estão ali constituídos, né? E trabalhar os sistemas a partir do estado socioambiental da Constituição. Deixar agora a Daniela também, acho que quer intervir. Só para contar, já passou meia hora de live, a gente tem mais 30 minutos aqui de conversa. Então, não, eu acho que são tantos recortes necessários, possíveis, né, que a gente quer trazer. Essa mudança toda que a Vanessa está comentando, que antes tinha toda uma base de cadastros, mesmo não tendo tanta tecnologia, claro, e eles existiam. Primeiro assim, não vamos esquecer dos PDDIs da década de 70, que eram os tecnocratas, né, de plantão. Por que tecnocratas? Porque nós estávamos numa época da ditadura, né? E eram feitos planos com responsabilidade do governo do Estado, e eles eram colocados na gaveta. Então eles poderiam até ser impecáveis tecnicamente para aquela época, mas eles absolutamente não eram implementados, não tinha essa, como eu falo, essa permeabilidade política, institucional, à vontade, etc. Não havia ligação, por exemplo, com a parte orçamentária, então estava previsto fazer avenidas, construir, fazer acontecer, e não tinha dinheiro para aquilo, né? Então era uma falácia essas questões. Então, quando vem realmente a Constituição de 88, ela traz dessa função, como a Vanessa falou, ordenadora, e traz a questão da gestão do território urbano, naquilo que o município achar que é urbano, porque a gente não pode deixar de ressaltar que é o município que diz o que é urbano, e o resto é da União. A gente tem essa coisa de fazer esse totem, né, esse prédio duro, que a União está lá em cima, o Estado está no meio e o município.
Opa, não é isso, né? O município com suas bases, com seu mérito, com todos os critérios, mas é o município que vai saber da sua realidade local. E aí traz as funções sociais da cidade, lá no 182 e tal, e mil coisas que vão acontecendo, e tratados que o Brasil vai assinando, e avanços. Muito bem, dito isto, no plano teórico, jurídico, há um fenômeno que vai acontecer no mundial, e este fenômeno, todo o Estado brasileiro nunca olhou para isto, que é o processo de urbanização acentuado que o mundo vai passando. Então o Brasil ele é urbano desde a década de 60 e o mundo foi se tornar urbano na década passada. O Brasil se tornou urbano 50 anos antes do restante do mundo, no sentido numérico. Então nós temos uma tendência no Brasil em viver em cidades cada vez maiores. E isso traz altas complexidades que o Estado brasileiro nunca enfrentou. Então, por que hoje também é muito diferente? Por que hoje nós temos também tantas complexidades? Porque o Brasil nunca fez a lição de casa também. Então, nossas cidades são horríveis de viver. Nós temos que falar isso. Né? Nós podemos ter um bairro bonitinho. Esse bairro, esse cantinho, nossa, que fofo. Mas a verdade é que nossas cidades são violentas, desestruturadas, onerosas, judiam das pessoas. Né? As pessoas entram nas suas casas, põem uma cortina, um blackout, uma janela anti-ruído, porque querem negar a cidade. Ninguém chega em casa e abre a porta e a janela, e vamos lá. Ninguém assim, grosso modo dizendo. E aí nós estamos ainda com essa tendência de ir para as capitais, então nós estamos com metrópoles, nós estamos com macrometrópoles. Isso são desafios que nós estamos, na verdade, só colhendo o sintoma. Né? Toda hora nós estamos ali correndo atrás de uma roda que já está na ladeira há muito tempo e a gente está lá, né? Tem uma expressão que fala, né? A sociedade, né? Ou os fatos vão de elevador e o direito vai de escadas, né? Então fica sempre esse descompasso das coisas. Então é isso que está sendo trazido aí por vocês, pela Vanesca. Olha, vamos olhar de frente, vamos ver o que é. O Estatuto traz essas possibilidades. Hoje nós temos, como você falou, Sinara, temos as ferramentas tecnológicas, né? Tem mais um cadastro imobiliário que está surgindo aí no país. É só mais um, porque não se unifica realmente. Né? Porque falar de cartório nesse país ainda é um dogma, é uma coisa obscura, que já deveria ter sido superada há 30 anos atrás. Né? Então, assim, nós grilamos terras ainda hoje, né? Nós temos loteamentos. Como assim um loteamento é clandestino? Não existe. Clandestino é aquilo que o poder público não sabe. O poder público não sabe que está surgindo um loteamento? Ele é conivente, ele é omisso. Né? Então, assim, nós temos que colocar um pouco as cartas na mesa e estabelecer alguns pilares estratégicos para isso. Então, assim, fazendo um resumão das coisas, nós temos como fenômeno social, antropológico, nem sei direito qual dessas expressões, se é sociológico, se é antropológico, mas é um fenômeno. A questão da aglutinação urbana, ela é irreversível e ela traz desafios muito próprios. A gestão, por exemplo, de águas, ambiental, alteração de microclima, né? São coisas gravíssimas que tem que se pensar. O custo disso, quanto maior uma cidade, maior é o custo do ser urbano. Então, esse ser urbano que está lá, se ele está num ambiente econômico de vulnerabilidade, ele vai ser, assim, massacrado por aquela cidade, porque tudo é artificial lá. A ONU tem tentado alertar já há muito tempo para os urbanistas conceberem um pouco as cidades de um jeito menos artificial e mais produtivo. Árvores frutíferas, partes rurais. O plano diretor de São Paulo, lá de 2014, previu o retorno de áreas rurais dentro da área urbana. Ninguém vai fazer pecuária extensiva, não vamos ser cínicos. Nós estamos falando de hortas, nós estamos falando de talvez uma reversibilidade disso, de uma geração de energias, de um reuso de água. Nós temos que desonorar toda a carga tributária de tudo aquilo que possa ser sustentável para uma construção. Ela é onerada a mais. Entendeu? Então, assim, nós temos uma lição de casa para ser feito que é muito grande, que é olhar para as nossas cidades e como é que nós vamos fazer essa história. Porque senão fica isso que vocês estão falando, né? Faz um plano daqui que não dá certo ali, porque não fecha com esse cadastro, porque o outro se frustra, porque não sei quem não é ouvido, e no final tem que aprovar. Porque vem o Ministério Público e fala, vamos aprovar. E aí aprova, sabe-se lá o quê, reforçando as dissonâncias. Então, nós precisamos, como país,
olhar para as nossas cidades. Nós já temos o ferramental, tecnológico e jurídico. Nós já temos pessoas capacitadas. E precisamos sentar e fazer um grande pacto, que é o que estava acontecendo na década de 2000, como a Vanessa falou, e que foi tragicamente interrompido e que está sendo aí morto a marretadas. E nós temos que resistir com isso e voltar a trazer essa conversa. Para mim, a pandemia, com todas as coisas horrorosas que estão acontecendo na pandemia, mas colocou de volta a temática urbana na mesa. Porque a pandemia é um fato urbano. Vou responder, surgiu ali a... Desculpa, achei que tinha... Só perguntaram se a live vai ficar salva, a Sinara até já respondeu. Sim, fica gravada aqui nos perfis, Pensar a Cidade, depois o PGM Ambiental também. E essa sua reflexão toda necessária, né, e um pouco de perspectiva, mas também uma análise dos fatos. O Brasil se tornou urbano muito rápido, antes de outros países, um salto. Quando vimos, era um país urbano. Né? E essa rápida urbanização, que a gente, né, acompanha de muitos estudos, mas não precisa, basta sair à rua e a percepção nos diz isso, nos divide entre uma cidade que foi a cidade planejada ao longo desse período, restrita talvez aos centros urbanos das grandes cidades, e a cidade que foi surgindo, que o Alex até comentou aqui antes, aquela cidade real. A gente vive no dia a dia essa cidade que foi se formando conforme foi necessário. Com esse... Né, com a chegada de pessoas de cidades menores para os grandes centros, as periferias, as áreas consideradas irregulares e aquelas casas autoconstruídas, né, tem alguns termos para isso, não vou saber dizer o melhor agora, né. Então a gente está tratando disso, de um Estatuto da Cidade que, claro, ele traz olhares para várias possibilidades dentro dos centros urbanos, inclusive da regularização dessas áreas que já estavam formadas, mas também ele, me parece, aí eu quero ouvir de vocês, né, ele traz muito uma orientação de como agir no planejamento urbano, essa rigidez do planejamento urbano, esquecendo uma cidade que já existe. E essa cidade que já existe muitas vezes não dialoga com aquilo que está se pretendendo para ela, seja pretendendo daqui para frente, ou mesmo esses arranjos de momento, né? A gente pode apontar isso como algo que o Estatuto ainda precisa entender, incorporar melhor, saber como dialogar com essa cidade que já está aí? Eu acho que, assim, o Estatuto é uma lei, né? Às vezes a gente espera do Estatuto algo mais do que de uma lei, né? Então, e foi uma lei importantíssima para o seu período. Depois de muita discussão, ela trouxe instrumentos, todos os instrumentos de intervenção urbanística são realmente inovadores no direito brasileiro, a transferência de direito de construir, a outorga onerosa, o próprio direito de superfície, as operações urbanas, quer dizer, trouxe um arcabouço para o trabalho, mas ele não é a finalidade daquilo ali. Falta coisa, sim, assim como na regularização fundiária. Qual foi a diferença? Na regularização fundiária, nós tivemos leis posteriores, né, que seguiram no debate. Nas demais áreas, eu acho que nós ainda precisamos um marco, uma discussão maior do direito urbanístico em matéria de procedimentos. Não sei se tu concorda comigo nisso, Daniel. Mas eu sinto falta de disposições com relação às normas gerais de planos diretores, eu sinto falta de disposições com relação às normas de transição, com as normas de transição para a entrada em vigor da lei nova. Eu sinto falta daquele sistema legislativo para a implantação das leis. Porque o que a gente vê? Nessa hermenêutica, nesse jogo todo de interpretações, vai aqui, vai lá. Para mim, falta uma lei de procedimentos para aplicação desses instrumentos, né? E eu volto a dizer, isso não é bom, não é ruim, não, isso é fruto de um momento. O nosso direito urbanístico, até então, ele era vinculado ao direito administrativo. Nós não tínhamos sequer no direito administrativo lei de procedimentos que agora temos. Então, para mim, é um casamento dessas questões, sobretudo no âmbito dos planos diretores e dos instrumentos de intervenção urbanística. Isso me parece que faz muita falta, né? Porque, para quem trabalha nas administrações públicas, a gente está aqui nos anos 2020, discutindo se vai dar validade para projetos lá dos anos 90, né?
Não é possível, tem matérias assim que a gente precisaria trabalhar, trabalhar esse conteúdo e como norma geral no Brasil. Né? Mas são aspectos procedimentais, porque a essência, aquilo que eu digo antes, talvez nos falte também, hoje eu tenho estado muito próximo a Portugal, enfim, falte o plano de pormenor aqui de Portugal, que discute mais objetivamente as áreas construídas, né? O que se vai fazer nos processos de revitalização. Agora, a base está colocada a partir do Estatuto da Cidade e da Constituição. Quer dizer, os princípios, as questões todas. O Estatuto, ele representou, no artigo 2º ali, o artigo 2º que dá as diretrizes gerais, depois o próprio artigo 40 e seguintes das disposições dos planos diretores, ele representou uma profunda mutação para os municípios. Legislar para toda a cidade, trabalhar instrumentos, inclusive, para a área rural, trabalhar a possibilidade de interação. Eu lembro que, como eu sou aquela procuradora já lá dos anos 90, eu me lembro que ali no 90 e poucos, talvez 95, 96, eu atendi uns colegas do interior do Rio Grande do Sul, e o prefeito tinha sido autuado pelo Tribunal de Contas porque tinha feito um pontilhão na área rural, que era para produção, acessar a produção, porque a área rural não era competência municipal, entre aspas. Claro que a partir dos princípios, das questões constitucionais da cidade, foi possível mudar isso. Agora, a ideia de cidade como um todo, né, urbano, rural, com funções que se complementam, é a ideia da cidade contemporânea, das mudanças climáticas, de todos os efeitos. Quer dizer, nós precisamos, e essas bases a gente tem ali. Elas estão ali colocadas, e de um modo importantíssimo, as bases dos ODS nós temos ali colocado. Né? E eu acho que esse é um legado importantíssimo do Estatuto. Mas claro que a gente precisa, na implementação desses instrumentos, parar e olhar, refletir, né? Avançar. As operações urbanas é uma que eu acho que nós precisamos aprofundar bastante. As cidades têm usado muitas operações urbanas e às vezes não voltam à finalidade. Eu acho que dentro desses instrumentos, Vanessa, que das suas considerações, tem a questão do descumprimento da função social da propriedade, né? Que foi muito bem estruturada lá pela Constituição Federal no 182, depois o Estatuto da Cidade delineia os critérios para isto, né? Os municípios, obrigatoriamente, que fazem plano diretor, têm que fazer a indicação para ter todo o procedimento de princípio da legalidade estrito sensu, desde o texto constitucional até a base, porque isso pode significar perda da propriedade privada, né? Então, como ela está assegurada constitucionalmente, tem que ser toda amarradinho, né, estrito sensu. Então, os municípios até chegam no plano diretor e dizem a área que atingirá o descumprimento da função é a área toda urbana, é o bairro A, é o bairro B, blá, 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 e colocam ali. E não sai do papel. Então, assim, junto com estas questões, como abusos de operação urbanas consorciadas que tiram sistematicamente a população vulnerável de moradia social e empurram para outro lugar e potencializam aquela área, né? Vai virando um descalabro de situações, a alteração de uso que tem lá previsto também no Estatuto no 29, de uso da propriedade e de estoques e tal. Então tem uma série de instrumentos que estão sendo usados, não completamente, mas também de maneira distorcida, como a Vanessa está trazendo. E o descumprimento da função da propriedade, eu acho que é o exemplo muito visível de demonstrar que assim, o pacto urbano ainda falta muito para acontecer e se entender pelo gestor e pelo mercado, então vamos falar daqui de quem, né? Entender que a cidade é de todos e que o mercado pode ganhar o seu dinheiro e que o gestor ele tem que abrir e facultar para todo mundo e fazer, ele é o chefe da orquestra, ele é o maestro. Mas se não tiver instrumento, ele não toca nada. É mais ou menos essa a questão. Então, esse pacto urbano, nós ainda temos muito que avançar.
Então, insistir, é isso que eu acho que é muito complexo, insistir em não aplicar o descumprimento da função social da propriedade é incrível. Como a gente não tem direito urbanístico nas faculdades, muito menos aí em pós-graduação, nos concursos públicos, na OAB e tal, então chegam aí profissionais de todas as áreas. Quando você fala de descumprimento da função social da propriedade, o cara quer te dar um tiro na cabeça, fala, isso daí é o quê, né? Isso é inconstitucional. Não, não é, meu querido, não é inconstitucional. Eu já tive embates com tributaristas e coisa e tal, a dizer que isso não é inconstitucional, né? Então, assim, eu acho que o descumprimento da função social é um símbolo máximo, né, de que tem um pacto urbano que está acontecendo desde a Constituição de 88, que já sofreu mais altos e estamos em fase de reveses, né, mas ele está todo pleno aí para ser trabalhado, para ser discutido, para ser aperfeiçoado, né? E temos muito que avançar, mas dentro do estatuto, eu acho que esse momento, né, se eu puder, aí pensando aí já nos 50 minutos de live, né, se tem uma coisa que agora me preocupa é preservar o estatuto da cidade. Eu acho que ele não é momento de mudança. Não vamos propor uma emenda para melhorar nada, porque daí abre a porteira e entra o Jacques, né? Já que estamos aqui, colocamos a boiada toda e viram... Então, não. Então, acho que a minha preocupação maior neste momento é manter a salvo o Estatuto da Cidade, né? Dentro daquele pacto urbano que é para todo mundo, que é para todo mundo viver bem, não é para um segmento. É um pacto social geral, né? Então, essa é a minha preocupação maior, que a gente passe essa fase muito difícil, inclusive socialmente, né? E que ele possa ali ter restado vivo, né, na sua essência, para que a gente aí possa voltar a fazer os refinos que nós estamos aqui destacando. Como vocês disseram, né? Já foi uma live muito... Perdão, desculpa, Vanessa. Não, eu concordo bastante com a Daniela. Eu acho que a gente precisa enxergar isso, né? E a gente enxerga quando descreve, quando aponta, quando olha para trás e vê. Ter memória significa também enxergar as construções que foram feitas ao longo do período, né? Porque é fácil de chegar e reclamar do presente ou mas sem enxergar como é que se chegou até aqui e por que chegou. O doutor Almiro do Couto Silva, que foi um jurista gaúcho importantíssimo aí para nós que trabalhamos direito público, ele tem um texto que ele escreveu, acho que foi final dos anos 80, ali, início dos anos 90, acho que foi, que ele falava da alegoria do pêndulo, né? Que era o momento todo de fuga entre a discussão do público e do privado, aquela questão toda, e ele falava da alegoria do pêndulo e da necessidade, olha, ele vai e volta e tem períodos que ele passa pelo meio. Eu procuro, para inclusive acalmar a alma nesses períodos difíceis, eu procuro sempre me lembrar dessa alegoria do pêndulo, mas lembrando também que para ter o pêndulo a gente tem que ter estrutura, né? E a estrutura é a Constituição, e isso que saiu da Constituição a partir daqueles pressupostos colocados. Então, por isso que eu também sempre tenho um diálogo bem no sentido positivo. Eu vejo que a gente evoluiu bastante também na jurisprudência, Daniela. São temas que hoje estão pautados, não é como se gostaria, pode não ser, mas a gente vê o judiciário hoje tratar, vê repercussão geral, vê matéria, vê a discussão dos planos diretores, os vícios formais, os vícios materiais, quer dizer, a gente avançou, precisa fazer essa avaliação. Há o que se avançar mais? Claro que sim, até porque a sociedade não para, e porque o direito separa da política, mas há muitas conquistas que precisam ser mantidas, concordo em gênero, número e grau, tanto no Estado da Cidade quanto na Constituição. Meninas, eu vou... Gurias, a gente está chegando no finalmente aqui da live, né? Mais 5 minutinhos. Só vou fazer a minha fala aqui, logo passo para a Sinara, a Daniela e a Vanessa também, se quiserem algumas considerações finais. Lembrar que a gente é uma série de lives, essa é a primeira, a nossa abertura para falar sobre os 20 anos do Estatuto da Cidade,
esse que é o mês em que completa os 20 anos, né? A gente vai ter então mais uma live no dia 15 agora de julho, e nos meses seguintes, toda primeira quinta-feira do mês, mais uma live, aí a gente vai tratar temas específicos, né? Gestão democrática da cidade, planos diretores, regularização fundiária. Já li metade, vou ler outra metade, né? Financiamento das cidades, operações urbanas e a evolução jurisprudencial. Então, todos esses temas vão ser tratados aqui, sempre 12h30. As lives ficam salvas aqui no Pensar a Cidade, também no PGM Ambiental depois. E para não deixar de colocar uma observação que a Daniela fez lá no início, apareceu aqui nos comentários também. Hoje uma live toda de mulheres, e como somos em 3 mulheres organizando, né, sempre vamos ser a maioria apresentando. Claro que a cidade não é só uma cidade de todos e todas, mulheres também, mas acho que é importante a gente perceber que esse olhar do planejamento, do cuidado, do pensar a cidade está partindo das mulheres, né? A gente tem isso como uma percepção histórica e de um ingresso que a gente está tendo nessas áreas de planejar e de debater essas políticas públicas, que isso possa sair desse ambiente de lives e debates e também para a área da gestão pública das cidades. Passo para vocês agora. Quem quiser. Eu acho a iniciativa de vocês incrível, é fundamental, e é aquilo que a Vanessa falou lá no comecinho, né? Nós vemos as outras gerações mais novas vindo, né? E já está com esses assuntos tão amadurecidos, tão despertados, de eu ver tanta gente hoje com mestrado, com doutorado, com iniciativas, né? E aí também que Ministério Público, Defensoria, Procuradorias e tal. É óbvio que esse trem andou, né? Então, que todo esse tema, hoje ele já está num outro patamar, né? Isso me deixa, assim, tremendamente feliz de ver que, sim, hoje existe toda uma construção que já está em curso, que existe a diversidade, mas essa diversidade, ela não é específica do urbanístico, ela não é específica do Estatuto da Cidade, é um tempo atual difícil para todas as áreas, para muita gente, né? E o direito urbanístico, o Estatuto da Cidade é especialmente sensível com isto, mas é importante deixar aqui uma fala um pouco mais, né, nesse sentido, como eu falei, eu sou um tanto o mais otimista, é mostrar que este não é um problema do Estatuto da Cidade. É um problema estrutural do Estado brasileiro, é um problema atual de gestão política gravíssima, e nós temos cada um dentro do seu fronte, trazer uma resistência e a divulgação que vocês estão fazendo aqui. É trazer a discussão, é elucidar, é provocar, é trazer falas, pensadores, para que a gente possa continuar fazendo a construção do bom pensamento estratégico no direito à cidade. Então é por aí que eu deixo a minha fala. Muito obrigada. Bom, eu queria, então, saudar essa iniciativa, dizer que agradecer a Daniela por estar aqui conosco, né? Ela foi o primeiro nome que a gente pensou por toda a sua trajetória e por essa capacidade de passar por tantos assuntos. Saudar a Sinara e a Bruna por tudo isso e dizer que essa chama toda não morre se a gente fizer ela se manter viva, né? Então, essas próprias lives, elas também tiveram a função, foram criadas, a ideia da Sinara no início ali, também foram criadas para o período da pandemia, a gente está interligado e conseguindo segurar esses temas urbano-ambientais no âmbito das cidades. E agora, para além disso, para além da pandemia, é uma ferramenta que nos aproxima, que faz pensar e que faz manter tudo isso aceso e percebendo qual é a nossa tarefa nesse momento, né? Então, muito obrigada, Daniela, obrigada, gurias. Obrigada, eu. Muito obrigada, eu quero agradecer nesses minutos finais e convidar a doutora Daniela a fazer uma fala sobre o primeiro Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico da OAB. Acho muito importante, então gostaria de lhe oportunizar a fala para falar, porque amanhã é o Congresso, né? Por favor.
Exatamente. Amanhã nós teremos o primeiro Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico da OAB, na OAB Nacional. É um evento histórico, porque efetivamente a gente conseguiu levar para o Conselho Federal da OAB a temática urbanística, a discussão das cidades, a equipe envolvida, que é essa comissão que está ali junto na Comissão Especial de Direito Urbanístico, ela representa boa parte dos estados do Brasil, tem profissionais do Brasil inteiro, e o Congresso amanhã já conta com 6 mil inscritos. Será das 9 da manhã às 19 horas, está lá no site de eventos da OAB Nacional, convido a todos e todas vocês para estar conosco, inclusive estarei também lá com a Vanesca, com temas que vão justamente perpassar da pandemia, do Estatuto da Cidade, improbidade, licenciamento, teremos proposições, homenageados e a conferência final do professor Juarez Freitas. Então espero todos vocês lá. Muito obrigada. Ótimo, acho que é isso então. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou. A live fica salva e até a próxima. Muito, muito obrigada, Daniela, Vanesca, Sinara. Muito Bruna, obrigada. Sinara, Vanesca, Adorei. Obrigada pelo convite. Viu? Até uma próxima. Tchau, tchau. De celebração. Sucesso. Obrigada. Sinara, eu preciso de uma ajuda tua, né, que a gente não combinou antes, para encerrar aqui. Eu não tenho toda a tua experiência de lives, é só apertar aqui no X, isso? Tá, encerrar e salvar no IGTV. Encerrar ali no X que tem aqui no cantinho, né? Normal. Isso, Tá bem. isso. A Sinara é a Vai nossa é a nossa expert. Tá bem, obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Salvo sim. Beijo, tchau. Tchau.